Boa tarde, professores, professores coordenadores do núcleo pedagógico, professores facilitadores, especialmente os de língua portuguesa. Estamos nessa tarde semi-chuvosa, dando continuidade ao programa de recuperação e aprofundamento da aprendizagem e hoje especialmente tentando articular essas orientações com as competências socioemocionais. Para isso, nossa convidada é a Edna Borges, do Instituto Ayrton Senna, que está conosco aqui, vai dar as orientações para a gente, vai ter um momento do chat onde vocês podem participar com perguntas, com sugestões, participando das atividades. E a Edna está aqui para dar as boas-vindas nesse programa. Bem-vinda, Edna IFAP. Desculpa, eu não me apresentei de novo, meu nome é Simone Sutti, sou daqui da IFAP. E a Edna está conosco. Boa tarde, Edna, bem-vinda. Boa tarde, Simone, obrigada. Obrigada, boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? A gente está sofrendo um tempo maluco, né? Semana passada um calor, né, Simone? Muito. Agora hoje está todo mundo congelando por aqui, mas tudo bem, a gente aguenta. Então, é um prazer estar aqui com vocês e nesse nosso encontro rápido a gente vai buscar falar um pouco sobre como tem sido feita e como foi feita essa articulação das competências socioemocionais nesse material das sequências de atividades do programa de recuperação e aprofundamento das aprendizagens. Então, como a Simone já bem falou, eu sou a Edna Borges, formadora do Instituto Ayrton Senna, que vou estar tentando passar para vocês o máximo que eu puder nesse tempo curto que a gente tem. Então, sejam todos e todas muito bem-vindas, professores, coordenadores de núcleo pedagógico, professores coordenadores e professores facilitadores. E para dar as boas-vindas para a gente começar a nossa agenda, é sempre bom começar com a acolhida, mesmo com um tempo curto, sempre é importante o momento da acolhida. Para fazer esse momento da acolhida, eu trouxe para vocês uma frase, a gente costuma sempre trabalhar com uma frase inspiradora, que esteja relacionada com o conteúdo que a gente vai estar trabalhando para ajudar nessa nossa reflexão sobre o que a gente vai estar conversando agora nesses 40 minutos. E essa frase que a gente trouxe para vocês é uma frase inspirada num poema de um mineiro, que assim como sou mineira, tem que trazer sempre uma poesia, um poema de um mineiro aí, que é o Carlos Drummond de Andrade. E a frase é a seguinte: nesse momento presente tão adverso e incomum que a gente tem vivido e vivenciado ao longo desses últimos meses, nós desejamos que possamos nos manter próximos e seguirmos de mãos dadas. Isso é sempre muito importante. Mesmo por uma tela, mesmo pelo computador, mesmo de forma virtual, como é que a gente consegue se manter juntos e de mãos dadas? Isso sempre é muito importante, né? Então, a gente gostaria de estar buscando e pedindo para vocês para que fizéssemos essa reflexão ao longo desse nosso encontro hoje e para ajudar nessas reflexões que a gente vai estar buscando fazer aqui. Simone vai estar ajudando aqui como minha parceira nessa tarde. Sim. Buscando as questões que vocês vão estar trazendo pelo chat e também que vocês utilizassem essa nossa, sempre o intuito, que vocês utilizem um caderno, uma caneta. O professor sempre tem um caderno à mão. Então, utilizem esse caderno para fazer as anotações necessárias e as questões, dúvidas e outras questões, mandem para o chat, na medida do possível a gente vai tentar resolver. Então, essa é a questão, essa é a nossa frase inspiradora para dar as boas-vindas a todos vocês. Mas na sequência eu queria trazer 3 questões fundamentais. Cuidar do momento da acolhida, a gente sempre cuida. Seja na sala de aula, quando a gente está com os nossos estudantes, seja para uma reunião, seja para um encontro. O momento da acolhida, ele é sempre muito importante. Então, 3 questões aqui fundamentais que a gente já queria trazer para que vocês já comecem a participar aqui conosco, porque o encontro só se dá quando a gente troca de fato, nesse contexto em que estamos vivenciando, qual a importância desse momento da acolhida? E o que vocês acreditam que não pode faltar nesse momento da acolhida? E qual é o papel do professor ou de cada um de nós nesse momento tão especial que é o momento de receber, de acolher, olhando para esse cenário, para esse contexto que a gente está vivenciando. Então, para ajudar nessas 3 questões, para dar um tempo para que vocês também reflitam e comecem a mandar suas participações pelo chat, a gente vai dar 1 minuto para que vocês possam colocar aí algumas colocações. Pode ser? 1 minuto para ajudar nessa reflexão, para que vocês possam participar.
Pessoal, obrigada pela participação. Houve várias manifestações aqui e o que me motiva a ler, Edna, é que o pessoal fala muito da empatia. A empatia realmente é um valor assim imprescindível, principalmente nesses dias de crise, de incerteza, de indecisão com relação à doença, à vacina. Então, se colocar no lugar do outro, no contexto do outro, é fundamental. E o professor, assim, é naturalmente empático. O professor, naturalmente, sempre se coloca no lugar do aluno, no lugar do pai que quer saber do filho, da direção, da comunidade. Então, os professores, de modo geral, falaram muito da empatia, falaram muito da motivação, alguém falou, a professora Rafaela, falou da escuta sensível. A escuta sensível e atenta. É uma coisa que a gente faz muito, né? Principalmente a gente da área da educação, que já esteve ou está na sala de aula. A gente que é mãe, né, Edna? Eu sei que você é mãe também, como eu. Então, a gente sempre tem essa escuta que vai além das palavras. A gente sempre está ouvindo, olhando para o aluno, querendo saber mais dele. E esse momento das competências socioemocionais, as competências, macrocompetências, inclusive, que a Edna vai trazer daqui a pouquinho para vocês, a gente fala muito disso, o quanto tem que se colocar no lugar e tentar sentir aquela dor do outro, aquela alegria do outro, para que a gente possa, principalmente nesse momento, conseguir andar de mãos juntas. É isso aí, né, Edna? E as competências socioemocionais? Bora lá, Simone. Obrigada, então. Obrigada, gente, pela colaboração. É isso mesmo. Esse momento de acolhida é fundamental que ele seja um momento de escuta. Esse momento de escuta empática, né? Não é só ouvir, mas é ouvir se colocando no lugar do outro sem o julgamento. Então, é muito importante, de fato, que essas competências estejam presentes nesse momento da acolhida. Então, a gente trouxe alguns pontos aqui de atenção para esse momento de acolhida tão importante, né? Que é acolher com afeto, utilizar sempre a arte, através de uma música, de uma poesia, ou de um vídeo, ou de uma frase que faça sentido, que possa fazer conexão com o conteúdo que a gente vai estar desenvolvendo, seja num encontro, numa reunião ou numa sala de aula. E que esse conteúdo que a gente vai trazer, ele faça reflexão, que ele ajude a refletir sobre o conteúdo que a gente vai estar trazendo aqui também. Então, tem que fazer uma relação. A acolhida por si, ela não tem que estar perdida, ela tem que estar fazendo uma relação. E aí é muito legal quando a Simone traz no final da fala dela, ela traz as colaborações do chat e no final ela fala para que possamos seguir juntos de mãos dadas. Sempre juntos, né? Então, assim, faz sentido que a gente tenha usado, então, essa frase. Obrigada, Simone, obrigada, gente, pelas colaborações. Vamos seguir, então, com essa nossa agenda. Vou apresentar para vocês, agora que está todo mundo já se sentindo bem-vindo, se sentindo acolhido, a gente vai apresentar o objetivo do nosso encontro. Então, hoje aqui, qual é o grande objetivo nosso? É fortalecer a atuação de vocês, professores coordenadores de núcleo pedagógico, professores coordenadores e professores facilitadores, para que vocês possam apoiar o professor durante o planejamento das sequências de atividades com foco no desenvolvimento das habilidades cognitivas e socioemocionais dos estudantes, nos momentos de ATPC. Então, esses materiais que vocês vão estar recebendo, esses materiais que vão estar disponíveis, a gente já contou para eles onde vão estar disponíveis, Simone? Eu acho que eu não falei no comecinho, eu vou falar agora. Gente, não se preocupem que o material estará disponível no AVFAP, tanto o material digital, o material escrito, quanto os vídeos. Então, assim, é possível que você revisite, olhe, analise, escute quantas vezes quiser, que os materiais ficam lá à disposição e para a gente poder estudar melhor, né, Edna? Exatamente. Obrigada, Simone. Então, esse material vai estar disponível para vocês, então não se preocupem se vocês não conseguirem colocar agora, anotarem, realizarem todas as anotações, porque todos os materiais vão estar disponíveis, os vídeos e esses cadernos também, fazendo a articulação das competências socioemocionais. Mas por que é tão importante que a gente tenha feito esse trabalho e que esse trabalho de articulação das competências socioemocionais chegue no estudante, ou seja, chegue na nossa comunidade escolar, seja no estudante, seja no professor, seja em toda a nossa equipe que está trabalhando, né? E que vem trabalhando duramente nesses meses, o quanto a gente tem de fato trabalhado para que a gente pudesse manter o mínimo do vínculo possível, exatamente por essa palavra que eu acabei de falar, o vínculo. Muitas das vezes, os nossos estudantes não tiveram nem tempo de estabelecer um vínculo com o seu professor na escola, né? Muitas das vezes, o professor não conseguiu estabelecer o vínculo com a sua turma. E aí, esse momento do Programa de Recuperação e Aprofundamento das Aprendizagens, ele visa, né, de fato, resgatar,
trazer esse estudante para que ele possa restabelecer, de fato, esse vínculo, não só com o professor, não só com a escola, mas também com o seu processo de aprendizagem. E a gente sabe que cada um de nós reagiu de modo muito diferente nesses últimos meses, diante dessa realidade tão adversa, tão incomum, tão desafiadora, que vivemos e estamos vivendo. Então, quando a Simone fala da empatia, sim, alguns têm mais, outros menos. Outras competências, como a resiliência emocional, por exemplo, a gente conseguiu exercer mais, outros menos. E o impacto, a gente sabe que na vida das pessoas também foi um impacto muito diferente. Algumas pessoas reagiram de modo mais fácil, outras de um modo mais difícil. Então, nós temos estudantes, sabemos de estudantes que não conseguiram acompanhar as aulas, que não conseguiram ter acesso aos materiais. Isso por N situações. Então, como que a gente faz para que, de fato, esse programa de recuperação e aprofundamento chegue a todos os nossos estudantes e possa cumprir com, não vamos deixar nenhum estudante para trás, não vamos deixar ninguém para trás. Esse é o grande objetivo também que está por trás desse programa, né? Que a gente tem aí trabalhado junto, o Instituto Ayrton Senna e a SEDUC, para que todos possamos, de fato, ter acesso a todo esse material. A agenda do nosso encontro rápido é trabalhar de fato, então, a intencionalidade pedagógica com foco nesse desenvolvimento integral dos nossos estudantes, ou seja, o desenvolvimento cognitivo alinhado ao desenvolvimento socioemocional. Para isso, a gente vai trazer um exemplo bem rápido de um raio-x de uma sequência de atividades, ou seja, vamos tentar aprofundar um pouquinho dentro desse tempo numa sequência de atividades, falar um pouco sobre a atenção ao planejamento com foco nesse desenvolvimento integral dos estudantes, porque a gente vai mostrar para vocês essa sequência, como o Instituto Ayrton Senna fez o trabalho e como que vocês podem dar sequência a esse trabalho. Vamos conhecer um pouquinho, então, dos materiais, é uma carinha desse material e fazemos o fechamento. Então, essa é a nossa agenda desse nosso encontro rápido, porque o tempo ele vai passar voando. Só para a gente, então, recuperar, afinal de contas, o que são as competências socioemocionais que a gente está falando desde o início, desde a acolhida. Então, só para a gente retomar, competências socioemocionais são essas nossas capacidades individuais que se manifestam de modo consistente em padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Ou seja, sempre que a gente está agindo, está pensando, está sentindo, a gente está sendo influenciado por uma competência socioemocional. Quando a gente faz uma escolha, quando a gente toma uma decisão, a simples decisão de fazer ou não fazer, de persistir ou desistir, né? De manter o foco ou ficar perdido, de tentar se reorganizar nas situações, de estar aberto a novos conhecimentos. Essas decisões, elas são influenciadas pelas nossas competências socioemocionais também. E até como a gente vai agir e enfrentar essas situações mais adversas que a gente tem vivenciado. Então, as competências socioemocionais, elas estão sendo acionadas por nós o tempo todo. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a gente não se dá conta e está acontecendo de modo inconsciente. Por isso, quanto mais consciência do exercício dessa competência, melhor, porque a gente percebe o quanto, de fato, elas nos ajudam e nos auxiliam e potencializam o nosso aprendizado. Mas, afinal de contas, de quais competências socioemocionais a gente está falando? A gente está falando, a Simone já disse, a Ed não vai falar das macrocompetências. As macro, as micro, as macro, né? Vamos lá. Quais são elas, Ed? Quais são elas? A gente vai, então, falar desse conjunto de 5 macrocompetências. Então, esse é o modelo adotado pela Rede Estadual de São Paulo de Educação, que vem sendo trabalhado desde o início do ano no componente curricular do projeto de vida. E essas 5 macrocompetências são, a gente tem aí dentro delas distribuídas 17 competências. Essas 17 competências socioemocionais, elas foram distribuídas nesses 5 conjuntos, que a gente chama macro, porque são 5 grandes conjuntos, de acordo com a identidade delas maior ali. Tem uma relação maior nessa macrocompetência. Mas é muito importante a gente lembrar, gente, não existem paredes entre as competências socioemocionais. Elas estão organizadas para que a gente possa ter um entendimento maior, pedagógico, inclusive, sobre elas. Mas elas se relacionam o tempo todo.
Então, a gente tem aí a abertura ao novo, e dentro da abertura ao novo a gente tem a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico, que diz respeito à nossa capacidade de estar aberto às novas informações, novas realidades. E olha como o novo invadiu a nossa vida nos últimos meses, né, Simone? Como invadiu, né? Toda coisa para se aprender, né? Aprendemos muita coisa nova. Inclusive o ensino em tela, né? O ensino via digital, que a gente teve forçosamente que entrar, porque senão não teria como dar aula para os alunos, nem a gente poder fazer esse trabalho hoje. Exatamente. Então, não foram só os estudantes que aprenderam. Eu acho que nós, né, professores, aprendemos muito nesses últimos meses. A resiliência emocional, que é uma outra macrocompetência, que também foi exigida muito e tem sido muito exigida de nós, que diz respeito à nossa capacidade de lidar com sentimentos nem tão bons assim, como, por exemplo, a irritação, a ansiedade, a raiva. Então, como é que a gente consegue lidar com esses sentimentos para tomada de decisão, para chegar até o fim que a gente se propôs? Dentro dessa macrocompetência, a gente tem 3 competências, que é a autoconfiança, a tolerância ao estresse e a tolerância à frustração. A gente tem também um outro conjunto que é o engajamento com os outros. E o engajamento com os outros, ele diz respeito exatamente com a relação com o outro. Lembra que as competências, elas influenciam também a relação de mim comigo mesmo, mas também a minha relação com outras pessoas. Engajamento com os outros, a gente tem o entusiasmo, a assertividade e a iniciativa social. Na amabilidade, que é um outro conjunto, a gente tem a empatia, o respeito e a confiança. E vocês já trouxeram, desde o momento da acolhida, o quanto é importante, de fato, neste momento de acolhida, a competência socioemocional da empatia. E não tem como falar de empatia sem falar de respeito e sem falar de confiança, né? Empatia, de fato, é essa nossa capacidade de se colocar no lugar do outro sem julgamento. Respeito está relacionado diretamente com a reciprocidade, tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E quando a gente fala, então, da confiança, confiança é uma das competências que me chama mais a atenção, que eu gosto muito mesmo, porque é a nossa capacidade de perdoar, é a nossa capacidade de dar uma segunda chance, porque levando em consideração que somos todos humanos e que em algum momento a gente vai falhar, porque a gente aprende muito, tanto na dor quanto no amor. Né? Então, que a gente possa aprender muito nesse momento. E olha quanta coisa a gente tem aprendido. E a última macrocompetência é a autogestão. Na autogestão, a gente tem 5 competências socioemocionais que estão relacionadas diretamente. A gente tem a determinação. Eu gosto muito de começar pela determinação, porque a determinação diz respeito à nossa capacidade de iniciar algo. Ou seja, de fazer escolhas, de lançar metas, objetivos e de dizer, eu vou começar a fazer. A nossa persistência, ela diz respeito à nossa capacidade de terminar aquilo que a gente disse que ia começar. Então, a diferença entre a persistência e a determinação está bem aí. Aí a gente tem uma outra competência fundamental, que é a organização. Eu preciso me organizar, eu preciso me planejar, saber exatamente onde eu começo, o que eu vou fazer, quais são os materiais, quais são os recursos, o tempo que eu vou levar para fazer isso. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter foco. E o foco é uma competência socioemocional extremamente exigida também, ainda mais no mundo extremamente virtual, em que a gente vive nas redes o tempo todo, sim, né, Simone? Todos em rede. Né? Todos em rede o tempo todo. Então, para escapar e sair do foco é muito rápido. E terminamos a macrocompetência da autogestão com a responsabilidade. A responsabilidade, ela diz respeito à nossa capacidade, de fato, de se fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. E isso está muito relacionado também com a nossa capacidade de demonstrar, né, na nossa capacidade de dizer o quanto nós temos aí como cidadãos. Por exemplo, quando as pessoas dizem assim, você precisa usar máscara para cuidar da sua saúde, mas para cuidar também da saúde do outro que está com você. Então, ser responsável não é só para você, é ser responsável também para com a sociedade. Então, passei rapidamente, foi bem rapidamente mesmo, foi um voo panorâmico sobre as competências socioemocionais. E aí, eu disse para vocês que a gente está trabalhando desde o início do ano com essas 17 competências socioemocionais priorizadas para cada ano e série no estado de São Paulo pela rede estadual. Nesse momento, nós estamos trabalhando, de fato, com 11 competências socioemocionais. Então, para este momento específico do programa
recuperação e aprofundamento, foram priorizadas 11 competências. E quais foram os 2 critérios utilizados para essa priorização dessas competências? O primeiro, levando em consideração essas sequências de atividades que foram feitas e descritas para o desenvolvimento das habilidades essenciais que precisavam ser desenvolvidas. Então, olhando para essas habilidades essenciais, a gente faz uma relação de quais competências socioemocionais podem potencializar esse desenvolvimento. A segunda questão foi: quais são as competências socioemocionais que estão sendo exigidas de todos nós o tempo todo, na verdade, ou com mais frequência? Então, por isso, chegou-se então a essas 11 competências priorizadas para esse desenvolvimento agora nessas sequências de atividades. Agora, a gente vai buscar a interação de vocês, para eu não ficar falando aqui o tempo todo sozinha. Por isso que eu chamo a Simone também de vez em quando para ela falar comigo aqui, para não me sentir tão sozinha, né, Simone? A gente gosta muito das interações, Edna, a gente gosta mesmo porque a gente se sente também acolhido, a gente se sente falando com vocês e vocês conosco. Então participem, deem sugestões, falem da experiência de vocês, que isso é super importante. A gente gosta muito e acho que vocês também se sentem mais próximos, né? Exatamente. Então, diante da questão aí que a Edna lançou, o que essas competências socioemocionais têm a ver com a aprendizagem? Vamos ouvir um pouquinho o que o pessoal tem a dizer? Um minutinho, pessoal. Boa interação. Oi, pessoal, a gente agradece as interações, a participação de vocês. Teve bastante comentário aqui, Edna, e eu queria lembrar e ressaltar que as 5 competências, como elas estão ligadas entre elas, né? Uma habilidade está diretamente ligada à autogestão, porque a gente tem que se autocomprometer conosco mesmo para poder fazer as coisas com foco, com atenção, com disciplina. Então, como que elas estão assim diretamente relacionadas ao engajamento, por exemplo, quando a gente está comprometido com aquela situação, com aquele conteúdo, ou qualquer coisa que se vai fazer. Quando a gente está engajado numa situação, a coisa acontece de maneira muito mais saudável, né? Muito mais responsável. Então, as competências estão diretamente relacionadas e os professores parecem que perceberam bem isso. Por exemplo, a professora Cleide falou de articulação e aprendizagem, a motivação, engajamento, comprometimento, que tem tudo a ver com engajamento aí, o saber ouvir desperta interesse no aprendizado, o professor ouvir com atenção e vice-versa. A professora Renata Martins falou que as competências dão suporte e motivam para que a aprendizagem seja significativa e principalmente a motivação. Bastante gente falou da motivação, do engajamento e, de novo, né, a empatia, o saber ouvir, o saber falar na hora certa. E você, Edna, gostou das interações? O que você achou? Achei ótimo, gente. Muito obrigada. A gente sabe que é um desafio em 1 minuto, não é, Simone? Não é muito fazer pouco, né? interação, é muito pouco. E o desafio é nosso também de dar conta. A gente queria passar a tarde conversando sobre isso. É muito importante quando vocês trazem essa relação e dizer sobre a motivação, porque
pesquisas e estudos apontam que o déficit que a gente teve, né, com esse momento de afastamento e de isolamento social, não é só uma perda no conhecimento cognitivo, na aprendizagem cognitiva. A gente também tem impactos no socioemocional. Por quê? Porque a gente está falando de uma educação que é uma educação integral. Ou seja, a gente está falando de um ser humano na frente de um estudante. A gente está falando de um ser humano na frente de um professor, que tem que tem múltiplas facetas, né? Que tem a cognitiva, que tem a física, que tem a socioemocional, que tem a cultural. Então, a gente está falando, a relação é direta mesmo. A gente está falando de algo que está embasado, inclusive, em documentos muito sólidos, como a BNCC, como o nosso currículo paulista. Quando a gente fala do desenvolvimento, a gente está falando de um desenvolvimento pleno. Então, não tem como a gente voltar para um movimento desse, para um programa de recuperação, né, e aprofundamento das aprendizagens, sem levar em consideração que não adianta a gente trabalhar as habilidades específicas, entendendo os impactos que tudo isso causou na pessoa. E também tentar trabalhar como a gente pode ajudar. Então, isso tem tudo a ver com o que vocês estavam falando. Sim. Não tem como o professor trabalhar um desenvolvimento sem motivar, sem entusiasmar, sem de fato trazer o sentido para aquilo que ele está estudando com o seu estudante, aquilo que ele está apresentando com o seu estudante. Então, agora falando um pouco mais diretamente sobre essas sequências de atividades que vocês já devem conhecer, que vocês já devem ter visto. Então, o Instituto Ayrton Senna, as equipes que trabalharam nesse material, elas fizeram a articulação nas 2 primeiras aulas, ou seja, as competências socioemocionais estão integradas e articuladas nas 2 primeiras aulas da primeira sequência de atividades. A gente sabe que o material de vocês, esse material do Aprender Sempre, volume 3, ele tem 3 sequências de atividades previstas. Então, a ideia é que o Instituto trabalhou, e vocês vão olhar e vão ver isso no material nessas 2 primeiras aulas, já destacando a competência socioemocional que vai sendo trabalhada de forma intencional e integrada, no restante das 6 aulas, porque cada sequência tem aí 8 aulas, o professor, com a ajuda de vocês, professores coordenadores, professores facilitadores, vão realizar esse planejamento para fazer essa integração e essa articulação da competência socioemocional nas demais 6 aulas dessa primeira sequência. Nas sequências 2 e 3, vocês vão fazer o trabalho desde a definição da competência socioemocional e da articulação. E para isso, a gente trouxe algumas dicas do material de como a gente fez para ajudar vocês nesse planejamento. Então, esta está aparecendo agora na tela de vocês, essa é um exemplo da sequência de atividades do 6º ano de língua portuguesa. Então, para a gente entender melhor, a competência socioemocional definida para ser trabalhada de forma intencional e integrada nessas 8 aulas é a imaginação criativa. O trabalho feito pelo Instituto Ayrton Senna aparece na primeira aula e na segunda aula. Da aula 3 até a aula 8 é o professor de língua portuguesa, com a ajuda de vocês, professores coordenadores e facilitadores, e até mesmo os professores de projeto de vida, que também já estão trabalhando com essas competências socioemocionais, vão fazer essa articulação e integração nas demais 6 aulas desta primeira sequência. Na sequência 2 e na sequência 3, aí vocês vão fazer um trabalho juntos de definição da competência socioemocional e a articulação nas sequências seguintes. Então, o que fica fundamental, que eu preciso dizer para vocês que é base aqui nesse momento, né? Então, nós fizemos, para fazer isso, a atividade, quando vocês receberam as aulas, elas têm aí 3 etapas, 3 momentos, que é o iniciando, o desenvolvendo e o finalizando. Quando o Instituto foi fazer essa articulação, ele procurou seguir exatamente, para que fizesse sentido, esse mesmo movimento que vocês têm na sequência das aulas. Então, no momento do iniciando, é o momento da definição da competência socioemocional, ou seja, quando o professor apresenta a competência socioemocional, que vai ser trabalhada de forma intencional. Dentro do momento do desenvolvendo é onde aparece a sensibilização e o acompanhamento. O que eu faço nesse momento da sensibilização e do acompanhamento? Quando você, professor, busca os conhecimentos prévios dos estudantes sobre as habilidades essenciais que vão ser trabalhadas, mas também sobre a competência socioemocional que vai ser trabalhada de forma ativa ao longo dessas atividades. E durante o acompanhamento, o professor vai fazendo questões usando as metodologias ativas como problematização, aprendizagem colaborativa, para que o estudante possa perceber que ele está exercitando essa competência socioemocional.
E no momento da avaliação em processo, o professor, então, busca levantar questões que ajudem o estudante a perceber como ele exercitou essa competência socioemocional ao longo dessas atividades que foram propostas. E também começa a refletir sobre como a sua própria mediação ajudou nesse processo. E também convida o estudante a continuar exercitando a competência socioemocional. Gente, é importante a gente lembrar, competência socioemocional a gente não aprende, a gente desenvolve. Então, por isso é tão importante a gente praticar. Quando a gente olha para essa sequência, é fundamental que a gente tenha 4 palavras em mente, que é o sequencial, o ativo, o focado e o explícito. O que essas 4 palavras são tão fundamentais aqui nesse momento? Por quê? Porque o sequencial é que a gente tem estudos e pesquisas que embasam que a gente consegue resultados de desenvolvimento de competências socioemocionais quando existe uma sequência, ou seja, quando não é pontual esse desenvolvimento. Então, por isso, aproveita a sequência das 8 aulas com a mesma competência socioemocional, ativo, porque é de 1 até 2 competências socioemocionais que a gente vai trabalhar de forma intencional e integrada ao longo dessas 8 aulas. Focado, quando a gente permite, focado e no ativo, né, que o estudante possa perceber como ele está trabalhando, com as metodologias ativas, quando o professor ajuda o estudante a perceber em quais são os momentos que ele está trabalhando e exercitando essa competência. E explícito, quando todo esse caminho feito fica claro desde o início. Por isso que a definição da competência acontece bem no início e o professor já deixa claro com o estudante qual é a competência socioemocional que a gente vai estar trabalhando ao longo dessas aulas e como vem sendo trabalhado e sendo exercitado esse desenvolvimento. Então, é muito importante que vocês tenham essas 4 palavras aí para esse movimento que a gente vai estar fazendo. Então, quando a gente foi fazer, né, esse movimento de articulação das competências na sequência de atividades, lembra que eu falei para vocês que a gente trouxe aí um ciclo da sensibilização, do acompanhamento e da avaliação em processo. Então, só para reforçar, na sensibilização, a gente apresenta, a gente levanta o conhecimento prévio que o estudante tem sobre essa competência socioemocional. Durante o acompanhamento, a gente traz questões para que ele possa refletir sobre como está acontecendo esse desenvolvimento. E na avaliação em processo também a gente olha como é que a nossa própria mediação facilitou ou não nesse desenvolvimento socioemocional intencional. Então, os 3 movimentos aí, os 3 momentos são marcados com questões. Aqui no caso dessa aula do 6º ano, né, de língua portuguesa, é do conto de mistério e não teria outra competência socioemocional, né, Simone, para ser trabalhada se não fosse a imaginação criativa. Exatamente, como tem que ter criatividade, né, exatamente. Muito. Muita criatividade. Muita. Esse conto diz muito, né? Bastante. Então, quando o professor aproveita, ele trabalha o desenvolvimento das habilidades essenciais, mas junto, a competência socioemocional potencializa esse aprendizado e vice-versa. Então, nesses movimentos, nesses 3 momentos, vocês vão perceber no material que vocês receberam e nisso que eu acabei de falar para vocês, o quanto isso acontece de forma integrada e intencional. E o quanto você, professor, coordenador e professor facilitador, vai poder ajudar o professor ao fazer o planejamento para essa intencionalidade acontecer também nas demais aulas. Então, esse é o momento que a gente está buscando aí ajudá-lo e auxiliá-lo para que esse planejamento aconteça, para que de forma que esse desenvolvimento de fato intencional também ocorra. Por isso, no material que vocês vão receber, vão trazer algumas perguntas, sempre vai ter essas perguntas buscando refletir sobre a importância do planejamento. Se toda essa situação, né, quando toda essa situação que a gente está vivenciando terminar, se a gente fosse pensar numa viagem, para onde a gente gostaria de ir? A primeira coisa que a gente pensa é assim, é o lugar, ou seja, é o meu objetivo. Eu quero voltar para Minas, viu, Simone? Faz muito. Você é mineira, né? Total. Eu quero ir para Minas Gerais quando tudo isso passar. E aí eu fico pensando, eu comer vou um docinho, né? Doce de leite, pão de queijo, amiga. Nossa, que maravilha. Um cafezinho. Um cafezinho. Acho que eu vou com você, viu? Bora. Tá muito bom. Tá vendo? Então eu já sei para onde eu quero ir. E aí é exatamente isso que a Simone está falando. O que mais eu preciso ir fazer para fazer essa viagem? Então, quando a gente vai fazer o planejamento, a gente pensa, qual é o meu objetivo da aprendizagem? Então, qual é o meu objetivo final lá na frente? Para eu alcançar esse objetivo, o que eu preciso fazer?
Quais são as evidências que vão estar me dizendo que eu vou chegar a esse caminho? Então, quando a gente olhar para as sequências de atividades que a gente tem e para essas outras aulas que a gente precisa planejar esse desenvolvimento intencional e essa articulação da competência socioemocional, pensa no resultado, pensa no que você quer de fato. E a gente costuma dizer lá no Instituto, não força para aquela competência poder encaixar ali naquela sequência. Muitas das vezes a competência ela vai potencializar diretamente o desenvolvimento cognitivo e outras não. Outras ela vai facilitar que o estudante possa simplesmente poder realizar aquela sequência de atividades. Vocês vão perceber isso nas outras sequências que vocês forem analisar e forem ver quais são as competências que estão destacadas ali de forma intencional. Então, vai ter algumas questões. Lembrar que essa definição da competência socioemocional é essencial para que, de fato, essa intencionalidade do desenvolvimento aconteça, que o estudante possa exercitar esse desenvolvimento e perceber que ele está exercitando. Então, por isso, a gente trouxe alguns pontos aqui que vão aparecer agora na tela de vocês, que são pontos de atenção ao planejar. Então, você, professor coordenador e professor facilitador, pode auxiliar o professor a ter clareza sobre o resultado esperado. O que ele quer lá no final? Qual é o objetivo de aprendizagem que ele quer? Então, ele também deve olhar e avaliar se essa sequência de atividades propostas vai potencializar o desenvolvimento dessa competência socioemocional, se de fato elas têm conexão, se faz sentido essa articulação e vice-versa. O quanto essa competência socioemocional pode potencializar o desenvolvimento da habilidade cognitiva também. E identificar ao longo dessa sequência de atividades esses 3 momentos, da sensibilização, do acompanhamento e da avaliação em processo. Então, tem esses pontos, o material tem essa carinha, a gente só trouxe a carinha aqui, mas a Simone já vai lembrar onde está mesmo o material? O material está no AVFAP, ainda não está lá, mas ele logo, daqui uns 4 ou 5 dias, e os vídeos já estão disponíveis. Se você quiser pesquisar, olhar o vídeo de novo, principalmente o material, é só revisitar o site da IFAP e procurar, Edna. Oba! É simples. Então, tem esse material. E além dos cadernos, gente, a gente tem, então, os vídeos que a Simone já trouxe, que são os vídeos explicativos dessas aulas que foram articuladas aí, integradas com as competências socioemocionais. Vai ter um roteiro e um PowerPoint aí para a formação de vocês durante o ATPC com os professores. É um material de apoio que foi construído por vocês, pelas nossas amigas lá do Instituto Ayrton Senna, pela Bel, minha amiga. E aí ela está aqui com a gente, olhando e dando um sorriso e mandando um oi para vocês. O caderno de atividades do Projeto de Vida também, que vocês lembram que há umas semanas atrás a gente apresentou algumas atividades, uns exemplos de atividades de acolhimento que vocês poderiam estar utilizando e fazendo nesse momento agora de retorno, né? De acolhimento, tanto híbrido ou virtual, que vocês adaptassem de acordo com a necessidade e realidade de vocês. Esse caderno também vai estar lá no material, tá? Então, a questão principal que eu queria trazer para vocês, no meu último minuto aqui, falta 1 minuto e meio para acabar, passa muito rápido, né, gente? É assim, Edna, ok, na primeira sequência de atividades já tem a competência socioemocional definida. O que a gente vai fazer agora é continuar nas demais 6 aulas fazendo esse planejamento, usando e tendo sempre em mente aquele ciclo da sensibilização, do acompanhamento, da avaliação em processo. Mas como é que a gente faz, principalmente, para definir a competência socioemocional nas outras sequências, que não tem ainda a definição da competência socioemocional? Então, é importante que a gente olhe para essas 11 competências socioemocionais que foram priorizadas nesse momento, para a gente poder olhar e ler, de fato, essas sequências e entender quais são as competências, ou qual a competência que pode se relacionar de forma direta aí. Pensar também sobre as metodologias ativas que podem nos ajudar a potencializar esse desenvolvimento. E tem aqui, nesse slide, que vocês vão receber esse material também, quando a gente pensa na competência, por exemplo, do grupo da abertura ao novo, são competências que favorecem o desenvolvimento de uma mentalidade investigativa e criativa. Quando a gente pensa em competências da resiliência emocional, são competências que fortalecem a capacidade dos estudantes de acreditar em seus potenciais e de se autogerirem emocionalmente. Do engajamento com os outros, que a gente tem um entusiasmo, né, que trabalha, promove esse pertencimento escolar e esse engajamento com os colegas. E na competência da macrocompetência da autogestão, é um conjunto que nos ajuda a estipular prazos, tarefas e promover essa reflexão sobre a prática de estratégias mesmo. Então, esse foi aí o nosso rápido encontro
para a gente falar um pouco de como foi estruturada essa sequência de atividades. Passa muito rápido, gente. E a reflexão maior aqui é a reflexão inicial, que a gente possa seguir juntos com esse material de apoio. Qualquer dúvida, tem o pessoal, a equipe da EFAP, tem o pessoal do Instituto, que eles vão estar acionando. Então, articulação e parceria, né? Sempre. Que a gente Pena que o tempo é muito rápido, a gente já esgotou o tempo. Te agradecemos muito a participação, a presença, agradecemos o pessoal que assistiu, que participou. Estaremos juntos daqui a pouquinho de novo, gente. Um abraço a todos vocês. Obrigada, Simone. Nós que agradecemos. Obrigada, gente. Bom trabalho. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.